Salmos capítulo 3. Alô, luz. Acho que vou usar isso aqui para falar aqui. Salmos capítulo 3. Salmo de Davi. Davi inicia estes versos, este salmo, dizendo: Senhor, muitos são os teus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que diz ao meu respeito: meu Deus, o seu Deus nunca te salvará. Mas tu, Senhor, és escudo que me protege, és a glória que me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno-me a acordar, porque o Senhor que me sustenta. Não me assuste os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó meu Deus. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Glória a Deus. Quero falar nesta noite sobre um tema que é muito concernente a esse salmo que nós lemos esta noite. Provavelmente você já passou por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma luta, por alguma tribulação. Provavelmente você pode vir a passar, obrigado, Deus, por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma luta. E nós estamos falando aqui de um salmo escrito por alguém que a Bíblia se mostra como alguém segundo o coração de Deus. Por isso eu fiz essas afirmações inicialmente, porque eu entendo que nem mesmo a sua fé, nem mesmo a sua devoção, nem mesmo a sua vida cristã, nem mesmo a condição de ser filho de Deus vai deixar você livre de passar por problemas e por dificuldades. E no mundo em que nós vivemos, e aquilo que nós precisamos lidar todos os dias, seja nas muitas áreas, nós passamos por lutas e por dificuldades. E provavelmente você já deve ter passado por algumas. Pode ser por saúde, pode ser por um problema de relacionamento, pode ser por um problema familiar, pode ser que em algum momento, algum problema já fez parte da sua vida ou está fazendo parte da sua vida. Por isso, nesta noite eu quero olhar para a vida deste homem, um homem que a Bíblia descreve como um homem segundo o coração de Deus, que passa por problemas, por lutas, por dificuldades. É verdade, este problema o qual nós estamos vendo aqui, especialmente esse momento de luta na vida de Davi, é por causa de uma desobediência que ele havia cometido. Mas a verdade é que, independente disso, nós também podemos passar por lutas e por dificuldades. Para nós, seres humanos, é muito difícil lidar com situações adversas. Para nós, seres humanos, é muito difícil passar por lutas, por dificuldades. Todos nós gostaríamos de passar pela vida, de ver a nossa volta sempre um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade. Como é bom a gente estar podendo dizer assim: olha, eu estou com saúde, eu estou com um excelente trabalho, a minha família está tudo tranquilo, eu estou passando uns dias maravilhosos, como aqueles lá na praia, né? É, Flávia? Deus nos dá esse momento especial, né? Mas é verdade, irmãos, que em algum momento da nossa caminhada de vida, em algum momento a gente passa por problemas difíceis. Eu, nessa tarde, relendo a mensagem que havia feito para nós compartilharmos aqui nessa noite, eu fiquei pensando
sempre voltando a esse tema para falar daquilo que nós precisamos utilizar, porque nós passamos por problemas, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, mas nós somos filhos de Deus, mesmo que talvez nós possamos olhar para a nossa vida e dizer, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas eu não me sinto ainda um homem segundo o coração de Deus, eu ainda não me sinto uma mulher segundo o coração de Deus, mas nós temos a mesma oportunidade, o mesmo privilégio que Davi teve, você tem, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus nos ama a partir da pessoa do Senhor Jesus, porque Deus se preocupa conosco, porque o seu Filho já quebrou toda a maldição que foi lançada contra as nossas vidas. Importante nós lembrarmos isso, para que nos momentos que nós nos acheguemos a Deus, nos momentos que nós temos o nosso momento de culto, de adoração, nós temos o privilégio de compreender isso, de aproveitar disso, de desfrutar disso, de entendermos que nós somos filhos de Deus e temos livre acesso a Ele para encontrar em Jesus, em Deus, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos para atravessar as lutas, as dificuldades. Davi estava aqui passando dias difíceis, porque estava com o seu reino rachado, seu filho se levanta contra Davi, seu filho Absalão, e de forma astútica, estratégica, consegue dividir o reino e tomar o reino de Davi. Davi fica numa situação tão complicada que precisa fugir de Jerusalém para procurar um lugar seguro. Mas mais do que isso, também no coração de Davi, ele não se encontrava, não tinha paz para lutar contra aquele que estava causando todo esse problema, toda essa dificuldade, porque o problema estava dentro da sua casa, estava nos seus relacionamentos familiares. Mas Davi vai nos mostrar nesse salmo que nós temos tudo que nós precisamos para encontrar um caminho de restauração, um caminho de bênção, um caminho de vitória. E a primeira coisa que nós encontramos aqui nesse texto é que nós podemos usar o mesmo exemplo de Davi, sendo sincero a Deus. Nós podemos usar as mesmas palavras que Davi usou. Irmãos, nós quando estamos passando por lutas, por dificuldades, nós precisamos entrar na presença de Deus, assim como Davi fez, e descrever tudo aquilo que está incomodando o seu coração, tudo aquilo que tem impedido você de ter paz, tudo aquilo que tem te trazido ansiedade, tudo aquilo que tem te trazido dor. Você pode entrar na presença de Deus e abrir o seu coração, abrir, sem receio, sem preocupação, sem medo, sem ficar preocupado se você vai usar, quais palavras você vai usar. Nós precisamos usar nos momentos difíceis a mesma atitude de Davi, um homem que no seu momento de luta, no seu momento de dificuldade, ele se coloca na presença de Deus e fala da sua dor, da sua aflição, da causa da sua preocupação. E é interessante que Davi, de certa forma, até exagera um pouco, né? Porque dá a impressão, se nós vamos conhecer o contexto desse salmo, que o mundo estava contra Davi. Porque muitas vezes nós temos esse sentimento. Quando nós estamos passando por lutas e por dificuldades, nós temos esse sentimento que está tudo contra nós. Todos os problemas estão dentro da nossa casa. Tudo de ruim está acontecendo comigo. Para mim tudo é difícil, para mim tudo é complicado. Parece que para os outros é fácil, mas para mim é difícil. E Davi entra na presença de Deus, abrindo o seu coração, falando de forma objetiva, de forma clara, abrindo o seu coração para falar aquilo que estava
angustiando a sua alma. Ele expressa isso no versículo 1 e no versículo 2. Tem um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui na parte B do versículo 2, que muitas vezes nós também ouvimos essa mesma palavra de pessoas que estão à nossa volta. Olha só como ele termina este verso 2: Deus nunca o salvará. Esta é uma palavra que Davi estava ouvindo dos seus conselheiros. Diante da situação, diante do caos, diante do problema, diante da luta que Davi estava passando, os seus conselheiros, os conselheiros do rei, diz: Davi, não tem possibilidade de resolver essa situação. Está complicado, está difícil, não tem mais jeito, não há salvação, não há solução. Irmãos, não é difícil, né? Quando a gente está passando por um momento difícil, passando um momento de luta, passando aqueles momentos que a gente está já nas nossas últimas forças, e alguém vem e nos fala palavras como essa que Davi ouviu dos seus conselheiros. Uma palavra de desânimo quando ele precisava de uma palavra de ânimo, uma palavra que trazia desmotivação no seu coração no momento que ele precisava de apoio, de ajuda. Isso nos ensina que a gente não pode colocar a nossa fé, a nossa confiança nas pessoas, e nem tampouco ouvir todas as vozes. Nós precisamos manter a nossa caminhada de vida na certeza de que os problemas, as dificuldades da vida que nós estamos passando, com certeza nós podemos usar dessas dificuldades, dessas lutas, para sair melhores, sair com um nível de intimidade maior com Deus. Nós podemos descobrir nesse momento quem verdadeiramente estão dispostos a orar pelas nossas vidas, para abençoar as nossas vidas, para nos dar palavras de ânimo, para nos ajudar. São nos momentos difíceis que os verdadeiros amigos se revelam. Pessoas que vai dizer assim: eu estou contigo até depois do fim. Eu estou disposto a lutar com você. Eu estou disposto a caminhar com você. Então, nos momentos de lutas, nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos complicados, também é um momento de nós selecionarmos as pessoas que precisam caminhar com nós, as pessoas que nós queremos perto de nós, as pessoas que nós iremos apoiar nelas. Porque as vozes são muitas, as palavras são muitas, e nós precisamos estar atentos, para nós sabermos quem é que realmente se importa conosco, quem é que realmente ama, quem é que realmente está disposto a lutar. Irmãos, a visão de Deus, Deus está sempre direcionando para a vida, para a felicidade, para a paz, para a alegria. Deus não é Deus de derrota, Deus não é Deus de destruição, Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, Deus não está alegre pela sua dor. Por isso, Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis, nós precisamos manter no nosso coração aceso a fé, a certeza de que nós podemos ir na presença de Deus, abrir o nosso coração, nós podemos nos colocar na presença de Deus e falar daquilo que está no nosso coração e cuidar das vozes que nós estamos ouvindo, que vem para nos desmotivar, que vem para nos deixar ainda mais para baixo. E Davi, diante deste caos que ele estava vendo à sua volta, como ele descreve no versículo 1 e no versículo 2, diante das vozes que ele estava ouvindo, assim que termina o versículo 2, tem uma pausa, né? É como se ele parasse, analisasse a situação, ouvisse, estava fazendo uma avaliação daquilo que ele estava ouvindo, e ele então retoma a sua postura, que se coloca na presença de Deus, e nós podemos entender que
nós temos aqui um homem que se coloca na presença de Deus, agora não mais para falar dos seus problemas, mas para falar da grandeza de Deus, não mais para olhar o caos que ele estava vivendo, mas olhar para aquilo que Deus podia fazer do caos que ele estava vivendo. E ele então começa esse processo de oração e de clamor, dizendo: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, quando nós estamos ouvindo muitas vozes que estão querendo nos destruir, querendo jogar-nos para baixo, necessidade nós realmente retomarmos a nossa vida, fazendo aí o processo de edificação que o pastor Joaquim tem ensinado aí, nos colocar em oração na presença de Deus e lembrar daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode realizar nas nossas vidas. E ele então inicia: mas tu, Senhor, és o meu escudo, o escudo que me protege. O que é que tem tentado entrar na sua vida? O que é que tem tentado destruir a sua paz? O que é que tem te deixado ansioso e preocupado? O que é que está impossível diante dos seus olhos? O que é que as pessoas estão falando a respeito da tua luta, da tua dificuldade? O importante é você saber o que você pode falar de Deus e para Deus, aquilo que você pode declarar que Deus é para você. Na sexta-feira nós estávamos lá num pequeno grupo e a Bela sentiu o desejo de compartilhar um testemunho lá, e ela falou assim: engraçado, né? Quando a gente passa por problemas, quando passa por dias difíceis, a gente fica mais crente, né? E é verdade, ou pelo menos isso deve ser verdade. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, por dias difíceis, nós temos que ficar mais crentes, nós temos que orar mais, nós temos que confiar mais, nós temos que clamar mais, nós temos que declarar mais palavras daquilo que Deus disse que Ele é. Porque não foi Davi que disse que Deus é escudo dele, mas nós sabemos que Deus é escudo de todos nós. O Deus que nós servimos se revela na Bíblia como Deus poderoso, como Deus que ama as pessoas, como Deus que se preocupa com as pessoas, como Deus que protege as pessoas, como alguém que realmente quer ser o nosso escudo, alguém que quer cuidar das nossas vidas, alguém que quer transformar as nossas realidades que estão difíceis, complicadas, em momentos bons, em momentos agradáveis. Como é que você entra na presença de Deus depois de lamentar, depois de falar, depois de fazer uma avaliação de tudo aquilo que você tem ouvido? Como é que você entra na presença de Deus? Deus quer ser o seu escudo, Deus quer ser a sua proteção. Davi, ao entrar na presença de Deus e lembrar de quem Deus é, ele faz uma afirmação gloriosa. E ele começa então eu vou dizer aqui, a louvar a Deus, a agradecer a Deus. És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Porque quando nós estamos passando por problemas, por dificuldades, alguns chegam a falar para nós, outros pensam de nós. Então agora eu quero ver se esse Deus dele vai solucionar o problema deles. Agora eu quero ver se esse Deus dele vai ajudar a sair desse problema. E é verdade. Mas o desejo do coração de Deus que nós nos coloquemos na presença dele, reconhecendo quem verdadeiramente é, aquilo que ele pode fazer para as nossas vidas, e saber que nós podemos, diante de qualquer caos, de qualquer dificuldade, de qualquer luta, de qualquer problema, sair de cabeça erguida. Sair de cabeça erguida. Davi continua exaltando e glorificando ao Senhor, colocando através da adoração uma expressão que ele entende ser importante.
que nós precisamos lembrar também. Davi vai exaltar a Deus, no versículo 4, diz: ao Senhor eu clamo em alta voz, e do Senhor, do seu santo monte, Ele me responde. Davi agora já está começando a exercer a sua fé. Davi agora está começando a ver aquilo que estava seco, a brotar. Naquela terra que estava árida, ele estava começando a ver a chuva cair. É na luta, é na dificuldade, é na tribulação que nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos confiar em Deus que Ele pode fazer algo pelas nossas vidas. E Davi vai entrar aqui no versículo 5 do capítulo 3 de Salmo, dizendo: eu me deito, torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Irmãos, nós podemos colocar isso como a maior expressão de fé e confiança em Deus. Porque quando nós estamos angustiados, quando nós estamos com um problema, quando a nossa vida está um caos, uma das primeiras coisas que nós sofremos é que o nosso sono já não é mais um sono. E a gente muitas vezes quer dormir e nem quer acordar à noite. É assim. Davi vai nos ensinar do versículo 1 até o versículo 4, para mim, para nós novamente, descansarem. Mas Davi, quando escreveu esse salmo, o problema não tinha passado, não. Ele estava no meio do turbilhão, ele estava no meio do problema. Porque depois do problema vencido, depois que nós conseguimos ver que as coisas foram solucionadas, é muito fácil nós usarmos essas palavras ou declarar isso: graças a Deus, agora eu posso dormir. Mas é no meio do caos, é no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da luta, que nós precisamos colocar a nossa ansiedade, a nossa dor, nós precisamos levar tudo isso à presença de Deus e literalmente descansar em Deus, colocar em Deus a nossa fé, a nossa confiança. Olha só, você que está aqui nessa noite, está passando por lutas, por dificuldades, você pode usar isso para crescer na sua vida espiritual. Porque se você está rodeado de problemas, assim como Davi, se você e seus problemas são muito grandes, que as pessoas estão dizendo que não há solução, se as pessoas estão olhando para você, querendo ver como é que você vai sair dessa, se realmente Deus existe ou não existe, e você entrar na presença de Deus, declarando aquilo que Deus é, aquilo que Ele pode fazer para a sua vida, e poder exercitar a sua fé nesse momento difícil. A oração, a fé que nós vamos colocar em Deus, vai ter um valor inestimável para nós. Muitas vezes a gente olha a oração como um meio para solucionar os nossos problemas. É verdade, a oração é um meio para solucionar os nossos problemas, mas não é só isso. Também é um meio de nós sermos transformados, é um momento de nós crescermos, é um momento de nós termos experiências com Deus. Então você não precisa ficar pedindo apenas para as pessoas orarem para você, mas você também pode orar por você. Não estou dizendo que você não possa pedir para as pessoas orarem, mas você precisa também, você precisa orar. Você precisa exercitar a sua fé, você precisa exercitar a sua confiança. E que o seu sono seja um sono de alguém que realmente descansa em Deus. Nós não conseguimos resolver a maioria dos nossos problemas. Nós precisamos de alguém
Nós precisamos de uma ação divina. E nós precisamos começar pela oração. Nós precisamos começar pela fé. Nós precisamos pedir que as portas sejam abertas do Senhor, que o Senhor mesmo venha tocar no coração de alguém que está nos causando problema, que o Senhor mesmo possa providenciar um meio, um jeito, uma maneira para trazer o pão de cada dia em nossas mesas. Nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança através da oração, colocando na mão de Deus aquilo que muitas vezes nós precisamos resolver na justiça, ou aquilo que muitas vezes nós precisamos ter uma conversa mais dura. Nós precisamos inicialmente colocar isso nas mãos de Deus e confiar que Deus vai fazer algo por nós. Deus vai mudar as realidades nas nossas vidas. Davi, retomando a sua fé, a sua confiança em Deus, reconhecendo na sua história tudo aquilo que Deus já havia feito por ele diz que ele deitava e dormia com essa tranquilidade, com a certeza de que nada mais poderia assustar. Mesmo que o problema não havia passado, não havia terminado. Davi disse: olha, agora eu venci o medo. Agora eu não estou mais com medo, não estou mais ansioso, porque os meus problemas não são apenas meus, mas são do Senhor. É isso que Deus deseja que nós façamos em todos os momentos que nós passamos por momentos difíceis, momentos difíceis. Nós precisamos recorrer a Deus e nos entregar totalmente a Ele, abrir o nosso coração, falando das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, e realmente levantar daquele momento de oração, deixando ali naquele momento que nós estamos de joelho, as nossas lutas e as nossas dificuldades na presença do Senhor. Muitas vezes nós fazemos isso de forma tão tímida, né, irmãos? Como se nós estivéssemos fazendo com o olho aberto e o olho fechado, assim, vamos ver se vai acontecer mesmo. Davi faz essa ação de forma tão poderosa que ele já começa a olhar pelos olhos da fé, vendo aquilo que Deus estava fazendo. Irmãos, as coisas acontecem inicialmente no mundo espiritual e depois no mundo material. Nós, como cristãos, precisamos acreditar nisso, que as coisas acontecem primeiramente no mundo espiritual para depois acontecer no mundo material. Nós precisamos crer naquilo que Deus diz que Ele pode fazer. Nós precisamos exercitar a nossa vida de oração. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós podemos e devemos fazer isso. É algo de Deus para as nossas vidas. Momento onde nós temos a oportunidade de realmente colocar Ele de forma íntegra, de forma totalitária, de forma total na presença de Deus, e clamar para que Deus possa fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos. Davi vai dizer: salve, Deus, destrói os meus inimigos, arrebenta tudo, levanta, Senhor. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus em oração, né? E pedir que Deus tire tudo isso, porque Ele pode fazer isso. Mas Ele está esperando que você faça isso. E só pode fazer isso quem tem fé, quem tem confiança, quem sabe que Deus pode. Isso tem que ser
realmente como palavras proféticas. Pedindo que Deus venha ao nosso favor, que Deus possa se manifestar de forma especial para resolver as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, que Deus realmente possa transformar o caos que nós estamos vivendo em um tempo de bênção, em um tempo de paz. Qual é o seu problema? O que é que tem atrapalhado você de ser alguém que descansa? O que é que tem feito você adoecer espiritualmente, emocionalmente? O que é que tem minado a sua fé? O que é que tem feito da sua família um lugar complicado, um lugar difícil? O que é que está acontecendo na sua vida que tem deixado você para baixo, desanimado, entristecido? Deus está querendo trazer livramento para a sua vida. Deus quer mudar essa realidade. Deus quer que você entre na presença dEle com fé, com confiança. Que você possa descrever para Deus o tamanho do seu problema. Que você possa realmente rasgar o seu coração na presença de Deus, pedindo que Ele se manifeste de forma especial na sua vida. Irmão, nós temos os médicos, nós temos remédios, nós temos os amigos, nós temos familiares, nós temos como pegar financiamento, nós podemos refinanciar o carro, nós podemos fazer um punhado de coisas. Mas nós precisamos primeiramente nos colocar na presença de Deus. Pedir que Deus se manifeste de forma especial nas nossas vidas, dando um passo de fé, confiando que Deus pode se manifestar nas nossas vidas e mudar a nossa história. E ele termina esse salmo dizendo: Senhor, vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. De onde é que você está esperando livramento? De onde é que você está esperando solução? Você é povo de Deus? Você sabe o tanto que Deus te ama? Quão importante você é para Deus? Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Irmãos, Deus tem os melhores planos para cada um de nós. Deus não quer que nós ficamos caídos. Deus não quer que nós sejamos destruídos. Mas se por acaso você estiver passando por algum momento difícil, Deus está convidando você para rasgar o seu coração, para clamar a Deus, para colocar nele a sua confiança, a sua fé, para declarar vitória sobre a sua vida, para pedir que Ele possa se manifestar de forma especial na sua vida, na sua casa, na vida de alguém que você precisa. Aquilo que é impossível para aquelas pessoas, aquilo que tem minado a sua fé, aquilo que tem tirado o seu sono, você pode olhar com os olhos da fé e declarar naquilo que você crê, naquilo que você confia, para que Deus possa vir com o seu livramento, para que Deus possa derramar a sua bênção, para que Deus possa restaurar a sua vida. Quero terminar essa mensagem. Quero orar com você. Pedir que o Ministério de Louvor dê aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Vou orar junto com você nessa noite. Quero que nós juntos possamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Que você possa fechar os seus olhos
neste momento, você comece a falar a Ele, com o Senhor, como que você tem visto os seus problemas, com grande atenção aos seus olhos. Você nesse momento possa lembrar das palavras que foram ditas contra a sua vida, palavras de destruição, palavras de desânimo. Você possa começar nesse momento pedindo a Deus em nome de Jesus, vai transformando essa realidade. Você nesse momento possa confiar no que Deus pode fazer. Eu quero unir com você em oração, em clamor, para que nós juntos possamos invocar a Deus, clamando em nome de Jesus. Não vamos olhar para o nosso problema neste momento, não vamos olhar para a nossa dificuldade, mas vamos olhar para aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos que Deus pode fazer. Não vamos olhar para o caos que está, não vamos olhar para as dificuldades, para as lutas, mas vamos olhar para aquilo que nós almejamos que Deus possa realizar em nossas vidas. Assim como Deus restaurou o reino de Davi, assim como aquilo que era impossível aos seus conselheiros, Deus restituiu. Eu quero clamar juntamente com você nessa noite para que Deus venha restituir, para que Deus venha trazer saúde, para que Deus venha solucionar este problema, porque nós não estamos pedindo isso em nosso nome, nós estamos pedindo em nome de Jesus. Você crê que Deus pode fazer por você? Você crê que Deus nos deu essa palavra nessa noite para dizer para você que Ele quer fazer algo especial, que Ele quer realizar um milagre na sua vida, que Ele quer mudar a sua história, que Ele quer restaurar aquilo que foi quebrado, que Deus quer dar para você um novo tempo? Se você crê nisso, nós vamos orar juntos, pedindo em nome de Jesus, para que Ele possa se manifestar nessa noite na sua história, na sua vida, na sua família, que Ele venha, se Deus se manifestar de forma especial. Se você crê nisso, nós vamos clamar a Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus, louvado e glorificado é o Senhor que reina sobre os céus e reina sobre a terra. Deus, nós olhamos à nossa volta e os nossos problemas são imensos. Deus, nós olhamos à nossa volta e Deus tem situações que parecem impossíveis, Senhor. Mas nessa noite, olhando para a Tua palavra e crendo que o Senhor é real, que o Senhor pode fazer, que o Senhor é nosso escudo, que o Senhor é nossa proteção, que o Senhor quer nos livrar de tudo isso, que o Senhor, Deus, o Pai, quer proteger o nosso povo, nós estamos clamando ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Entra com providência na vida do teu filho, na vida da tua filha que chega nessa noite, e que, meu Deus, meu Pai, sai daqui nessa noite com a certeza de que Deus é real, que Deus existe, que Deus ama, que Deus quer fazer coisas novas na sua vida, porque nós clamamos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na tua presença para falar com Jesus, das lutas, das dificuldades, do caos que está na vida daqueles que nessa noite se prostraram diante da tua presença. Deus, louvado e glorificado ao Senhor, que o Senhor de forma especial possa trazer esse coração atribulado à paz, que esse coração dessa mãe, esse pai que está nessa noite, que está ansioso, preocupado com o Senhor, Deus venha acalmar. Deus, que ele possa sentir, Senhor Jesus, no sono nessa noite, aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor Jesus, na sua vida. Deus, nós te louvamos. Louvamos porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é que sustenta nossas vidas, o Senhor que traz proteção, é o Senhor que é o dono da vida, é o Senhor que é o médico dos médicos, é o Senhor que realiza milagres, é o Senhor que transforma, é o Senhor que liberta, é o Senhor que cura. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, visita a nossa vida, Pai, visita a nossa casa, visita a nossa família. Deus, visita o ensinar que está nessa noite. Tem passado, Senhor Deus, meu Pai, por situações tão difíceis. Pai, em nome de Jesus, vamos ser membros diante da tua presença, com a fé de Deus, é algo para fazer.
Amém. Glória a Deus. Aleluia.